E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Voltando aqui hoje com mais um vídeo nesse estilo, onde eu falo sobre um determinado assunto relacionado à programação e Python, como a gameplay de fundo, para não ficar algo tão cansativo. Me digam se vocês gostam desse estilo ou se preferem as aulas mais densas, onde eu realmente coloco a mão no código. Comentem também quais temas vocês gostariam que eu trouxesse para esse estilo de vídeo. O tema de hoje foi sugerido lá nos stories do Instagram, que é o web scraping. Se você nunca ouviu falar desse termo, provavelmente conhece mineração de dados. O web scraping ou mineração de dados é a técnica utilizada para coletar um grande conjunto de informações que não fornece de uma API amigável. Neste caso, temos que recorrer a técnicas de web scraping. Atualmente, tive que coletar todas as notícias fornecidas pelo Ministério da Saúde para um trabalho. Porém, o Ministério da Saúde não possui uma API que me fornece essas informações. Neste caso, utilizei de mineração de dados para conseguir esses materiais. Resumindo, web scraping coleta dados não estruturados de um determinado site para serem armazenados de forma estruturada na máquina do programador. Um dos exemplos mais famosos de mineração de dados são os comparadores de preço, onde coletam dados de um e-commerce para compará-los posteriormente. Mas isso é legal? Eu posso ser processado por utilizar dessa técnica? E a resposta depende. Tem sites que permitem o uso e tem sites que não. Mas Caio, como eu vou saber qual site permite o uso e qual site que não? E é bem simples, basta acessar o arquivo robots.txt de um determinado site, ou seja, a URL do site robots.txt. Vamos olhar o exemplo do Ministério da Saúde. Acessando www.gov.br/robots.txt, podemos perceber a seguinte informação. Por padrão, permitimos que robôs acessem todas as áreas do nosso site, já acessível a usuários anônimos. Isso significa que você pode minerar dados à vontade, desde que sejam os dados públicos que qualquer pessoa tem acesso. Um dos modelos de mineração de dados mais famosos é o CRISP-DM. A primeira etapa deste modelo é você entender as necessidades e os problemas que você busca resolver. Entender a área de atuação nessa etapa é muito importante. A segunda etapa do modelo, após definir os problemas a serem solucionados, é saber quais os dados precisamos e quais dados são irrelevantes e devemos descartar. Entender como os dados estão dispostos e interconectados entre si também é uma boa. Na terceira etapa, precisamos preparar os dados. Muitas empresas já pensam em desenvolvedores e já preparam os dados de forma amigável, mas outras não. Por isso, muitas vezes precisamos limpar os dados. Mas vamos falar sobre técnicas de limpeza mais para frente. A quarta etapa é modelar o nosso script. Para isso, temos bibliotecas Python como a Selenium para criar um crawler que simula a navegação em um site e também a biblioteca Beautiful Soup, que obtém o HTML de uma página através de requisições HTTP e separa os dados do HTML bruto. A quinta etapa é a avaliação dos dados. Essa parte é de suma importância. É ela que decide se precisamos repetir os processos anteriores ou não. E neste caso, utilizamos indicadores como matriz de confusão, índice de correlação, mean square error, erro médio absoluto e entre outros. Os dados. Os dados podem ser considerados quantitativos ou qualitativos. Os quantitativos são dados numéricos e os qualitativos valores nominais categóricos. É ideal visualizarmos os dados para termos uma ideia do que precisa ser tratado, como valores nulos, viciados, duplicados, etc. Alguns desses processos são: limpeza de dados. É muito comum que após a mineração de muitos dados, venham com valores errados, nulos ou inconsistentes, e essa etapa serve para eliminarmos esse tipo de informação. Uma outra etapa é a integração dos dados, porque muitas vezes a extração dos dados é feita de diversas fontes. Isso resulta em dados em formas e estruturas diferentes. Nessa etapa, deve-se analisar os dados a fim de integrar todas as fontes. A próxima etapa é a transformação dos dados. Aqui vamos preparar os dados coletados de forma que esteja no padrão aceito pelos algoritmos, já que alguns algoritmos aceitam apenas vetores, matrizes, NumPy Array, por isso devemos manipular os dados dependendo do algoritmo e biblioteca que será utilizado. A parte de separação dos dados, não podemos esquecer de separar uma quantidade de dados para treinamento e uma quantidade para testes. Essa parte é de suma importância. Feito todas as etapas acima, devemos aplicar os algoritmos de Machine Learning e Inteligência Artificial. Um complemento muito bom para esse vídeo é o vídeo que eu gravei sobre processamento de linguagem natural, que vou deixar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiserem receber notificação de mais vídeos nesse estilo, se inscrevam no canal. Até mais e um abraço!